Vereador Gustavo Meirelles. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. É uma satisfação ver essa casa cheia, quase que toda. Sejam sempre bem-vindos. Gostaria, como sempre, de cumprimentá-los na pessoa do Marcos Fernando, meu amigo. Sintam-se todos abraçados. Todas as vezes que vocês quiserem retornar, a casa é de vocês. Cumprimentar aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Uma boa noite a todos. Gostaria de, primeiro, falar ao Vanderly. Vanderly, parabéns pelas palavras, por tudo que conseguiu expor. O tempo às vezes é curto, acelera um pouquinho, mas a gente conseguiu compreender, o recado foi dado. A gente fica muito feliz de, mesmo sendo o menor município em extensão territorial, conseguimos um prêmio que pode ser reconhecido nacional, e nós temos aqui aquela frutinha, como você chamou, chamada acerola, que traz esse prestígio ao município de Piúma. E a gente fica feliz de ver, por mais que somos pequenos, temos potencialidades exploradas e outras ainda a serem exploradas, e a gente fica feliz que o Instituto Capixaba está aqui conosco, nos valorizando, está aqui conosco, nos fortalecendo e trabalhando realmente em prol daqueles que necessitam. E é muito importante quando a gente consegue ver uma valorização, um valor agregado de R$1 investido e R$12 no produto final. A gente fica muito feliz de ver que ainda há soluções muito viáveis e que, de uma certa forma, se todos os entes envolvidos se carregarem ou se ajudarem mutuamente, a gente chega num objetivo desse. Parabéns, que o Incaper nunca deixe de estar conosco, e é um prazer para Piúma tê-los aqui conosco. Mesmo que você tenha dito que são 60 anos, mas ainda acho que você tem muita vitalidade, não que o colega não consiga suprir, mas que possa ficar ainda muitos anos à frente da instituição. Bom, continuando hoje de uma forma, se o presidente permitir, sem problema. Sim, presidente. Ela quer falar 1 minuto ali, ó. Infelizmente, a gente tem um regimento e a gente depois te ouve, tá bom? Bom, continuando, essa semana foi uma semana diferente, atípica, e hoje gostaria de trazer alguns esclarecimentos, aproveitar essa casa cheia e deixar gravado aqui algumas coisas do que foi muito falado no nosso município. Como todos os nobres colegas sabem, fomos eleitos no ano de 2012, já se vão 3 anos e 4 meses de legislatura, e sempre que tivemos aqui nessa casa, usamos este microfone ou usamos essa voz de uma forma que buscamos ser coerentes. E esse é o objetivo do vereador Gustavo, sempre ser coerente. Aquele vereador que, quando tem que dizer, diz, e quando tem que se calar, se cala. Então a gente atua de uma maneira que a gente sempre vai buscar e continuarei fazendo para que o município de Piúma e a sua população se sintam satisfeitos. O Gustavo sempre vai buscar fazer aquilo que ele entende de melhor para a população e para o município. Então, começando o que eu queria dizer, o Gustavo nunca vai ser contra o município que ele escolheu e quer viver o resto das vidas deles. Às vezes a gente ouve algumas coisas, normal, isso é normal. A gente não teve o privilégio e a satisfação de ter nascido no município, mas a gente escolheu esse município para viver o resto das nossas vidas. Hoje eu agradeço a ex-vereadora dessa casa, Zulmira Santa Marinha, que nos concedeu o título de cidadão piumense, e o povo de Piúma também agradeço, quero deixar gravado, que eu consegui transmitir que talvez estando na Câmara pudesse representar à altura o povo de Piúma, que foi quem me elegeu. E essa semana a gente ouviu muito a respeito do que o Executivo quer fazer na orla de Piúma. E aí muito se ventilou, os colegas vereadores eles devem ter uma noção, porque como eu trabalho na função de vereadores, mas eu queria deixar gravado porque as pessoas precisam entender algumas coisas, e elas precisam ficar bem claras. O Gustavo não é contra a cidade de Piúma, muito pelo contrário. O Gustavo torce para todas as melhorias, inclusive a orla. O Gustavo afirma e deixa gravado
que a orla também é sonho meu. E eu vou lutar sempre para que todas as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer. Porém, o Gustavo, há 3 anos e 4 meses, é um dos vereadores que faz críticas quando alguma coisa existe indício de irregularidades. E a gente traz esse microfone e usa esse microfone como extensão da voz daqueles que me elegeram, do povo de Piúma. E a gente sempre vai trabalhar nesse sentido. E aí foi muito dito de que o Gustavo, vereador, está atrapalhando a obra da orla de Piúma. E aí eu quero deixar gravado e mostrar via documentos que o Gustavo não faz esse tipo de coisa. O Gustavo é um crítico. E aí eu quero agradecer ao prefeito de Piúma, porque o prefeito na rádio e já em outros locais disse que o Gustavo é um vereador atuante. Eu quero agradecer ao prefeito por reconhecer, e ele e a sua equipe já disseram a mim e a outros de que algumas críticas que fizemos ajudaram a administração a corrigir possíveis irregularidades. Então, a atuação é reconhecida, e eu fico feliz por isso. E esse vereador, todas as vezes que precisa fazer as suas críticas, às vezes ele recorre a uma instituição chamada Ministério Público, do qual eu tenho acesso, e todas as vezes que vou lá naquela casa, sou muito bem recebido pelo doutor Gustavo. Coincidentemente, o vereador tem o mesmo nome que eu, então a gente às vezes é confundido em algumas coisas. O promotor, eu falei? O vereador e o promotor são confundidos. Então a gente quer apenas esclarecer. Numa das conversas que eu tive com o doutor Gustavo Ribeiro Bacelar, o promotor, ele disse que estava avaliando algumas obras na beira-mar. E essa avaliação que ele estava fazendo, ele estava lendo o PDM e a lei orgânica do município para ver se estava tudo conforme as regras, as leis e as normas. E ele me perguntou se eu sabia alguma coisa a respeito da obra que vai ser feita na Avenida Beira-Mar. Eu disse que sim. Ele perguntou algumas coisas específicas e eu disse a ele que para eu responder essas coisas específicas eu precisava de uma semana para fazer uns levantamentos daquilo que ele me perguntou e levaria para ele. Bom, foi o que eu fiz. E aí, como rodou aí já na internet, eu fiz um protocolo lá no Ministério Público com o meu nome. O vereador Gustavo não tem dificuldade de assumir todas as ações, todas as atitudes que tem. Todas. Sem exceção. Principalmente aquelas que estão assinadas. Porque aí confirma que fui eu mesmo que protocolei a pedido do doutor Gustavo Ribeiro Bacelar. Aquilo que me perguntou e aquilo que pediu para que eu fizesse. E aí ele falou assim: Gustavo, você pode protocolar para se tornar oficial? Claro, sem dificuldade nenhuma. Eu tenho aqui algumas suspeitas e eu queria que o senhor desse uma investigada. E eu fiz o protocolo que está datado de 2 de março de 2016. Esse protocolo tem a minha assinatura e foi feito a pedido do promotor. O promotor analisou tudo que foi protocolado e foi pedido por ele mesmo. Qualquer cidadão pode ir lá perguntá-lo. Já tive conversa com ele, ele vai dizer se eu estou dizendo a verdade ou se eu estou mentindo. E aí, o protocolo foi feito, ele fez um estudo, e desse estudo ele identificou, o promotor, doutor Gustavo, identificou possíveis irregularidades. E aí ele emitiu uma notificação recomendatória. Ele recomendou ao prefeito que não fizesse o contrato com a empresa e não fizesse pagamento. Está aqui o documento assinado pelo doutor Gustavo Ribeiro Bacelar. Ele pediu ao prefeito: prefeito, não faça isso agora, vamos aguardar, porque eu, promotor, entendo que existem possibilidades de irregularidades. Ninguém afirmou nada ainda, mas as irregularidades podem existir. Desculpa. Diante disso, o prefeito e toda a sua equipe, respondendo ao Ministério Público, foi lá e levou uma documentação para justificar aquilo que o promotor pergunta ou afirma em sua notificação recomendatória. Quando ele faz isso, o promotor pega todos aqueles documentos, analisa novamente, vê se as justificativas foram suficientes às possíveis irregularidades, e aí ele não acha que as justificativas foram suficientes, e aí ele vai e ajuiza uma ação civil pública. Está aqui, ó, o documento. Ação civil pública é o documento do qual o Ministério Público, liderado pelo promotor, doutor Gustavo, não sou eu, aqui já é o promotor, eu fiz o primeiro protocolo que chegou nessa ação.
ele afirma, está escrito aqui na ação civil pública, pode ler aqui no final, que existe indícios de irregularidade, e ele pede à autoridade máxima do judiciário no nosso município, que é o juiz, no fórum, que leia essa ação e faça o julgamento que se julgar, ou que se fizer necessário, desculpa. E aí o que o promotor diz? Ele diz aqui, ó, eu entendo que as possíveis irregularidades existem e eu preciso que a justiça diga o que fazer. Aí vou responder aquilo que me foi perguntado durante toda essa semana. A obra, ela está em passos lentos porque o juiz precisa definir, mas a orla não vai parar. O que vai acontecer é, se o juiz deferir que não tem irregularidade, ótimo, a obra se continua. Se o juiz definir que existe irregularidade, a orla vai continuar, desde que a licitação seja refeita, as regras sejam cumpridas, e aí a orla vai sair. Então, a orla não vai deixar de acontecer. A orla vai acontecer. Só que o tempo que ela vai acontecer, quem vai definir isso é o juiz. Então, o Gustavo vereador vai continuar sempre fazendo o seu papel de identificar possíveis irregularidades. E aí, ele vai tomar as atitudes que são cabíveis àqueles que me elegeram. A mim, por aqueles que me elegeram. De buscar aqueles órgãos necessários para poder investigar o que está acontecendo. Então, o Gustavo vereador não tem capacidade, e nenhum vereador tem capacidade de parar alguma obra do executivo. Quem tem esse empoderamento, ou é o promotor de justiça, ou é o juiz, que está analisando e vai dizer se vai liberar ou não. Então, o Gustavo vereador, ele é a favor da orla, mas ele entende que algumas coisas poderiam ter sido diferentes. Se o juiz assim entender, vai pedir que a licitação seja refeita, e a orla vai sair. Se o juiz não entender, o Gustavo vai dizer, eu realmente fiz o meu papel, mas graças a Deus as regras foram seguidas e pode-se continuar o processo. Não tem dificuldade nenhuma quanto a isso. Criaram-se uma tempestade num copo d'água, porque o ano é um ano diferente. É um ano que o sangue vai ferver, as coisas vão acontecer, as discussões vão ficar exacerbadas. É um ano político, a gente entende, essas coisas vão acontecer. Mas eu quero deixar declarado e terminar aqui a minha fala, que o Gustavo foi eleito para fazer essa função. Foi delegado ao Gustavo essa função pelo povo de Piúma. E não vai deixar de fazer, porque ele tem independência para fazer isso. Qualquer um que tiver alguma decisão contrária, uma pergunta, uma dificuldade, pode me procurar. Eu estou à disposição do povo de Piúma, até porque foram eles que me elegeram. Pode ir na minha sala, pode ir no meu escritório, no meu gabinete, no meu consultório, onde eu trabalho no posto de saúde, a qualquer momento. Eu estou disponível para apresentar as documentações e firmar os meus posicionamentos. Nunca vou fugir a isso. Senão eu não me candidato mais e fico em casa. Porque se eu me candidatei foi para exercer essa função, na melhor maneira que eu puder. Se eu decepcionar alguém, peço desculpas. Se eu tiver aqueles que me valorizam e as movimentações, eu quero agradecer, porque o apoio que eu tenho recebido é de continuar em frente, é de continuar a luta, para que as coisas de administração pública sejam sempre coerentes. Até porque o Brasil clama por isso. Se a gente for olhar os noticiários, é o dia inteiro, a população pede políticos que cumpram regras, políticos que sejam dentro da lei, e é o que o Gustavo vem buscar fazer. Nunca fora da lei, nunca ultrapassando qualquer limite. Eu sei qual é o meu limite, eu sei até onde eu posso ir, aonde eu devo parar, e eu não vou retroceder. O Gustavo vai continuar exercendo na maneira que for melhor a sua função como vereador. Então, eu queria deixar gravado para que as pessoas conheçam o meu pronunciamento. Não falei nada até hoje, porque preferi o silêncio para poder levantar tudo que eu precisava e trazer os esclarecimentos e agradecer a todos aqueles piumenses que confiam no Gustavo. Espero nunca decepcionar, mas sou humano, sou falho, posso cometer erros, mas sempre querendo acertar, nunca errando sabendo que estou errado. Isso eu não admito, porque fui criado de uma maneira diferente, e a minha educação me faz seguir sempre nessa linha.
No mais, desculpem tudo que eu tinha falado, colegas vereadores, uma boa noite a todos, Deus abençoe a cada um de vocês.